Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. É estranho olhar para o rosto de alguns dos senhores, né? A gente está acostumado ali a gravar as aulas de outra forma, só para a câmera, então é legal ter participação de alguns aí dos representantes dos alunos aí da concurseria. Para quem não me conhece, eu sou o Tenente de Paula. Eu trabalho atualmente com a parte de segurança contra incêndio, aqui em Florianópolis, na SSCI de Florianópolis. Viram que já mudou o nome, né? Não é mais SAT, é SSCI, mas entendam como SAT, que é como está ainda no material. Mas já fica o toque. Estudem agora, se dediquem agora, porque vai mudar muita coisa. Já mudou muita coisa, né? Então, principalmente quem não gosta de atividade técnica, agora é a hora de aprender tudo, de estudar bem isso aqui, porque para o próximo concurso, deixar para depois, não vai dar tempo, dá tempo, tem um mês, mas dá tempo, um pouco menos de um mês, né? Vejam agora, porque vai mudar bastante coisa, tá? O que eu peço também? Quem não trabalha na atividade técnica, eu falei em várias outras aulas também que a gente já gravou, procurem ficar que seja uma semaninha ou algumas horas por dia ou na semana, junto com o setor de atividade técnica. Vão fazer uma vistoria, vão ver os sistemas, vão entender mais o que é essa atividade técnica, o que são os sistemas preventivos. É mais fácil do que ver só na teoria. Quem nunca teve contato é difícil, às vezes, de entender por que a gente exige uma carga de incêndio, por que a gente exige um sistema ou outro, né? Então é legal ter essa vivência também. Outra questão importante, quem tiver mais ali dedicado, estudando, tiver por dentro do conteúdo, claro que tem a concorrência, né? Tem essa questão de que não tem vaga para todo mundo, quem estuda mais, quem estudar melhor na prova entra e outros não. Mas eu recomendo ali, eu incentivo que vocês façam grupos de estudos no quartel, mesmo que vão ser, querendo ou não, concorrentes, não vão estar disputando a mesma vaga que os senhores, mas quem ensina acaba fixando muito melhor o conteúdo, né? Eu vejo, assim, pessoas que eu vi aqui na nossa experiência aqui na Trindade, por exemplo, que se dedicaram pra caramba e ficaram, todo o serviço lá, iam passar o conhecimento para os seus colegas e tal, são aqueles que foram melhor no concurso, né? Então não tem esse egoísmo de trazer só para os senhores, né? Dissemine o conteúdo que vocês vão estar fixando bem mais, né? Beleza? O que a gente vai tratar aqui? Segurança contra incêndio e pânico, tá? Espero que os senhores gostem. Meu intuito aqui é de poder facilitar realmente essa compreensão do conteúdo, tá? Quem não gosta da atividade técnica, tenham paciência que eu vou passar de uma forma que eu gostaria de estar recebendo o conteúdo, tá? Como é que eu vou fazer no decorrer das aulas? Eu sugiro que quem puder acompanhar pela apostila mesmo, pelo material, tem dois tópicos introdutórios que eu já vou falar agora, mas quem puder acompanhar, eu tentei seguir bem a ordem dele, tá? Até para não gerar um material concorrente ao conteúdo que já é bastante, né? Então eu vou basicamente fazendo uns comentários sobre esses tópicos introdutórios, tá? Como é que é dividido? Só para a gente conhecer primeiro esse monstro aí, vamos dizer assim, né? O que a gente tem pela frente aí na parte de segurança contra incêndio? Nós temos dois tópicos introdutórios, tá? De segurança contra incêndio e pânico e da atividade técnica no Corpo de Bombeiros Militar. O primeiro, basicamente, ele vai falar sobre questão de gerenciamento de riscos, sobre alguns dos sistemas, e o segundo ele já vai tratar sobre como é que é essa atividade técnica no CBNSC, como é que é dividido, quais são as funções, tá? O que cada uma faz. Só para entender, o que é isso aqui que eu coloquei? Nesse tópico introdutório de segurança contra incêndio, a gente tem 62 páginas, né? O aluno já vai ali, pega, já olha, 60 e poucas, 100 páginas, já assusta, né? Tem 62, mas na verdade são 51 de conteúdo. Tem muita coisa ali antes, prefácio, um monte de coisa que não interessa, né? 51. E no outro é um pouquinho menor, 38 páginas, mas na verdade são 29. Então, totalizando isso aqui, somando os dois, dá um total de 80 páginas do conteúdo de segurança contra incêndio. Para uma situação aí de 7, 9 questões, né? De segurança contra incêndio, até que é razoável, não é absurdo. Para quem já pegou e já fez a leitura do manual, vê que ele é uma leitura até fluida. Por quê? Eles não fizeram esses tópicos introdutórios, eles não fizeram aprofundando muito sobre uma hiene específica, depois sobre outra. Eles colocaram as hienes inseridas de uma forma lógica.
né? Eles estão falando de abandono de edificação, aí eles estão falando quais ienes que envolvem o abandono, o que cada uma contribui. Então é uma questão um pouco mais superficial, sim, mas ela traz um contexto que é mais fácil, assim, principalmente para quem não conhece muito, tá? Então dá um total de 80 páginas. No manual anterior, se os senhores e senhoras lembram, eram 180 páginas, né? Então já caiu menos, já baixou mais que a metade, né? Beleza? O que a gente vai falar hoje aqui? A gente vai falar basicamente metade desse primeiro tópico introdutório, tá? Eu dividi dessa forma. A gente vai falar aqui no dia de hoje sobre aquela parte inicial do histórico, gerenciamento, até um pouco antes do abandono de edificação, tá? Depois, na próxima aula que a gente fizer, vai ser abandono de edificação e até o final dessa tópico introdutório de segurança contra incêndio. E no último encontro, que vão ser 3, no último vai ser só sobre o último manual, que é a questão talvez um pouco mais maçante para quem não conhece, que tem como é que funciona ali os atestados, mas também é mais fácil, bem mais fácil do que foi a N01, né? Bem mais resumido. Beleza? Então fique à vontade aí para perguntar, depois quem estiver também assistindo de casa, se quiser mandar alguma dúvida para a equipe da concurseria ali ou por WhatsApp, fiquem à vontade que a gente vai esclarecer. Então, começando, nesse tópico introdutório, tanto em do segurança contra incêndio quanto da atividade técnica, tem lá um prefácio, né? Que ela explica mais ou menos o que vai ser falado. Então, essa obra intitulada Tópicos Introdutórios, Segurança contra Incêndio e Pânico, visa apresentar o quê? Informações complementares às instruções normativas, tá? Então, ela não vai trazer as instruções, vai trazer informações complementares, discutindo os principais riscos de incêndio existentes nas edificações e a maneira como que as INs podem gerenciar esses riscos, tá? Aplicando mais na prática mesmo, né? Ao longo da leitura você será apresentado a temas como risco de incêndio, a gente vai ter que sair daqui sabendo isso, né? Risco, perigo, os meios de escape e de proteção contra incêndio e medidas relacionadas ao abandono de edificação em situação de emergência, tá? Eu acho que isso aqui está escrito ali, né? Tem esse prefácio, está escrito no manual, porém a banca dificilmente vai fazer alguma questão sobre algo relacionado, mas eu tentei abordar cada detalhezinho, tá? Até as notinhas de rodapé, o que tem de importante ou não tão importante, mas para citar. Pelo menos se cair uma questão, a gente, pô, já ouvi isso aí, tá? Só para não deixar nada em branco. Até porque parece que vai ter uma revisão das questões antes de validá-las, né? Vai ter uma validação das questões para não cair coisa muito absurda, né? Que não tem relevância. Então, eu acredito que isso aqui é mais uma introduçãozinha mesmo. Beleza? Abrindo a apostila ali no comecinho, na introdução ainda, o que tem de importante aqui? Ele fala o quê? Que essa obra aqui, essa parte do tópicos introdutórios de segurança contra incêndio, ela é dividida em 3 partes principais. Gerenciamento de perigos e riscos, tá? Que é o que a gente vai falar hoje basicamente. Abandono de edificações em caso de incêndio e meios de proteção contra incêndio, tá? Como eu falei, a divisão que eu fiz foi a seguinte, a gente vai falar, eu dei uma atençãozinha um pouco maior para a parte de histórico, tá? Que eu vou falar na sequência, que ela é importante para que a gente dê continuidade, né? E, pô, a banca que for pegar para olhar, vai ver aquela introduçãozinha, sumário, daqui a pouco, pô, uma folha gigante com aquele negócio colorido, com um monte de coisa que aconteceu, tem bastante informação naquilo ali, né? Então, é batata que vai cair alguma questão aí sobre histórico, né? Duvido que não. Boate Kiss ali, pô, para quem é leigo, né, que vai fazer, não é bombeiro, né? Quem é leigo vai ver, pô, isso aí tem uma relevância legal, né? Poder de polícia. Então, acho que é importante a gente ver isso. E gerenciamento de riscos. E depois, no próximo encontro, a gente vai falar sobre abandono de edificações e meios de proteção contra incêndio. Tá? Basicamente, quais sistemas que contribuem ali para que ocorra esse abandono, desde a saída de emergência, que é o mais importante, até a luminária de emergência, a sinalização de abandono de local, tudo que está envolvido, né? E os meios de proteção contra incêndio, que daí são aqueles que restringem ali os danos, até para o combate ao incêndio mesmo. Beleza? Para que a gente possa iniciar sobre o gerenciamento de perigos e riscos, vamos só falar primeiro sobre a parte do histórico, tá? Cada um daquelas historinhas ali, daqueles acontecimentos, dos grandes incêndios, eu estou trazendo aqui de forma um pouco mais detalhada, sem trazer muita informação adicional que não vai servir para a prova, né? A ordem cronológica ela está invertida, tá? Inclusive na apostila também está, eu tentei seguir ali, mas ela está invertida. Ela começa pelos mais recentes, que é esse Wilton Paes de Almeida, lá em São Paulo, e vai até lá para
Londres, né? 1666, né? Beleza. Então, edifício Wilton Paz de Almeida. Os senhores, olhando essa imagem aqui, já se lembram, né? Lembram dessa ocorrência, né? Passou bastante na mídia. Lembra dessa imagem aqui? Então, são duas imagens aqui. Esse sargento aqui que está dando entrevista foi aquele que tentou o resgate da... Era Rodrigo, acho que era o cidadão, Ricardo, que estava pendurado lá, estava, acho que auxiliando, voltou para ajudar a resgatar, estava pendurado, estava quase conseguindo já pegar ele. Eu não sei que procedimento que ele fez ali e o prédio desabou. Tem vídeo, inclusive, né? Vocês devem ter visto. Inclusive, aí fazendo um parênteses, né? Ele fala na... Isso é uma polêmica que tem até no salvamento em altura, né? Não querendo entrar muito em outra área. Porque o salvamento em altura a gente cobra muito tempo, né? Isso até às vezes é meio perigoso, que a gente... tem que... A nota sobe correndo e desce em tanto tempo e monta o estabelecimento. E o pessoal critica muito, né? Mas não dá para cobrar pelo tempo, é qualidade, não é tempo, porque, mas tem que ter... Nessa situação ele falou para a Globo ali, né? Falou, se eu tivesse mais 30 segundos a gente conseguiria. Então, claro, não tem como a gente julgar, porque a gente não sabe como é que foi a situação, com certeza, né? Mas o tempo é importante também. Só para lembrarem, né? Lembrarem que aquela questão que houve o desabamento. Aqui está o prédio todo em chamas. Já podem ver aqui o quê? Facilmente nessa imagem, né? A gente vê que, parece que é só laje isso aqui, né? Parece que o fogo passa facilmente, né? Não tem muita compartimentação, né? Isso é um negócio que é importante, que a gente vai ver agora na sequência. Não tem alvenaria, o fechamento aqui é tudo, a estrutura parece meio metálica, né? Só as lajes que são de concreto. Isso aqui é muito comum nos Estados Unidos, tem aqueles prédios que são, às vezes, até bem grandes e eles são muita estrutura metálica. Por isso que a maioria dos prédios lá tem sprinkler, é exigido porque o aço, ele, também não querendo ir muito fora do assunto, mas o aço ele tem um escoamento lá, uns 700 graus, 800 graus, que ele perde muita resistência e desaba o prédio, né? Então, isso aqui foi uma situação, por isso que o prédio desabou tão rapidamente, né? Além de ser o quê? Uma edificação tombada. Isso aqui eu copiei, peguei da apostila mesmo, do manual, só para a gente citar ponto a ponto aqui. Mas lembrando do que aconteceu, a gente já vai conseguir dizer a maior parte dessas questões. Imagine um prédio que é antigo, que estava abandonado, o senhor Boulos ali, que foi imputado a ele um pouco a culpa, né, na época, teve aquela polêmica, né, lembram? Não sei se os senhores se lembram, um pouquinho antes das eleições ali, teve aquela polêmica, porque ele trabalhava com esse movimento aí do sem-teto e querendo ou não, ele pode ter tido alguma participação na ocupação de algumas edificações, né? Então era um prédio tombado pelo patrimônio histórico que estava ocupado irregularmente por 140 famílias. Também é outra questão que a gente não pode julgar, né? Estavam desabrigados e tinha um prédio lá abandonado, não tinha moradia, não foi oferecido a eles e eles ocuparam. Tá? Então imagina, 140 famílias nessa edificação, sem nenhum controle, um monte de carga de incêndio, material, lixo acumulado, tem um apartamento que é grande, já cabe 3 famílias aqui, faz divisória de madeira, então imagina aquela situação caótica, né? Então acúmulo de lixo, tiraram os elevadores, eu acredito que já nem deveria ter elevador mais, então imagina, sem elevador o que acontece? Potencializa a propagação vertical, é um fosso ali aberto, no caso de incêndio é um caminho para os gases aquecidos, né? E para chamas posteriormente, então a propagação foi mais rápida. Botijões, claro, cada um eles querem cozinhar, né? Provavelmente não tinha nem eletricidade, se tinha, instalações elétricas irregulares, estavam irregulares, né? Então, botijão dentro dos apartamentos, expostos ao calor, né? A resistência ao fogo inadequada, então ele ruiu em 1h30 sob incêndio. É muito pouco, né? 1h30, imagina. Beleza, dá para ter todos esses tópicos aqui, dá para a gente deduzir só com base na historinha, né? Aquela edificação antiga, abandonada, que várias famílias, 140 famílias, assim, eu não estou, e espero que realmente não cobrem nesse sentido, né? Foram 130 famílias, são 140, aí é sacanagem também, né? E como vai passar por essa revisão, acredito que eles vão evitar esse tipo de questão. Mas pensando, muitas famílias ocupando, muito lixo, divisórias de madeira, instalação elétrica irregular, o gás dentro da edificação, quebra de compartimentação vertical pelo fosso do elevador, resistência ao fogo inadequada, que a gente falou também, tá? Talvez não fosse nem questão de ser inadequada, né? Mas é porque ela foi baixa mesmo, 1h30.
1h30 pelo tipo de estrutura, sem nenhum sistema preventivo, né? Tá? Isso foi, todas essas historinhas que a gente vai contar aqui, todos os incêndios, eles são divididos em perigos e riscos de incêndio mal gerenciados, tá? Na sequência eu já vou falar ali sobre perigo e risco, tá? Depois que a gente falar, se quiserem voltar e associar o que é perigo, o que é risco de cada um deles, só para fixar bem, podem fazer, mas é tranquilo, tá? Perigos e riscos de incêndio, e na sequência ele fala sobre falhas nos sistemas preventivos. O que falhou naquela situação, naquele incêndio. Nesse caso específico, no Wilton Paz de Almeida, foram falta de extintores, era um prédio que estava seco, né, e foi ocupado, então não tinha nada de sistema preventivo, e sem bombas de recalque nem mangueiras no sistema hidráulico. Tá? Não tinha como o bombeiro conectar ali no recalque para poder fazer o combate, ou mangueiras para poder auxiliar a dar um primeiro combate. Não teve, né? Praticamente ocorreu um incêndio e foi evacuado. Eles não contam muito, não contam nada, na verdade, na apostila sobre o que originou esse incêndio. Se procurar notícia, eles falam que teve uma briga de casal, viram algum estouro, uma panela de pressão, tem um monte de versão, tá? Mas o fato é que eles não falam também em número de mortos nesse caso aqui, né? As 7 vítimas fatais, desculpa, eles falam 7 vítimas fatais, então de 140 famílias, até que não foi tanto, né? 7 vítimas. É bom associar isso, tá? Porque tiveram outros acontecimentos que foram bastante vítimas, né? Nesse caso aqui, 7 vítimas somente, apesar do prédio ser grande, todo esse transtorno, mas... E o colapso da edificação. Beleza? Tranquilo essa parte aqui? Fechou? Próximo, Hotel Renard Freiburg, aqui dentro da nossa realidade, né? Essa imagem que eu achei bem legal. Triste, né? Mas bem legal do ponto de vista da segurança contra incêndio, do combate a incêndio também, né? A gente vê aqui se a gente vê depois a edificação, esse Hotel Renard, depois do incêndio, é difícil pegar e deduzir, pô, como é que começou isso aqui, né? Tu vê essa imagem aqui, é bem claro, né? No andar ali no pavimento de terra, acho que era um restaurante ali, se não me engano. E olha como é importante essa questão da compartimentação. Isso aqui a gente está vendo por fora, né? Por fora da edificação. Já se propaga. Imagina, a janelinha já quebrou o vidro, tem a cortina, já vai pegar fogo, vai se propagar para todos os apartamentos aqui, ó. A labareda como é que está aqui. Né? Imagina por dentro. Esse hotel, a escada era uma escada aberta, comum. Por dentro, imagina a mesma proporção maior, né? Carpete, a escada comum e sobe muito mais fácil. Lá em cima já devia estar tudo inundado de fumaça. Talvez alguns, não sei se aqui ninguém chegou a vivenciar essa ocorrência, né? Talvez alguém que esteja assistindo ali até pode ter participado, que foi 2018. Meu colega ali, o Tenente Manuel, estava em Freiburg nessa época, participou desse incêndio também, disse que foi uma situação bem complexa. O Hotel Renard, ele ainda permanece lá, né? Essa parte aqui, né? Tinha outra parte que era um pouco mais em conta, vamos dizer assim. Acho que até tinha um outro nome, né? Não era bem Renard. Mas deixa Renard, porque é o que está ali. E o que queimou foi essa outra parte aqui, tá? O Hotel Renard ali é bem legal, bem bonito, inclusive. Quem quiser visitar é interessante. Beleza, o que teve que a gente já falou aqui, diretamente, né? Falta de compartimentação horizontal, tá? Foi o que a gente falou, horizontal. Então, imaginem, entre um cômodo e outro, foi uma propagação muito rápida, não tinha compartimentação. A gente não vai entrar nesse mérito agora, né? Do que é essa compartimentação, qual distância, como é que é essa compartimentação horizontal ou vertical. Depois a gente vai falar um pouco, tá? Mas não vai ser hoje. Falta de compartimentação horizontal e falta de compartimentação vertical. Imagine que foi um incêndio que propagou rapidamente, tá? Gerou uma rápida propagação, ocasionada por essa falta de compartimentação. Beleza. Esse foi o perigo e risco de incêndio mal gerenciado, tá? E qual falha no sistema preventivo? Nenhuma. Teoricamente, ela estava regularizada junto ao corpo de bombeiro, tá? Então é uma questão, talvez, de que ensejasse aí uma melhora normativa, né? Pô, estava tudo regular e ocorreu um incêndio, foi tão rápido assim essa propagação. Então, pô, de repente a gente tem que dar uma atenção maior nessa compartimentação. Talvez a nossa norma que fala das edificações antigas a gente esteja facilitando muito. Então é questão de se repensar, né? Mas nesse caso do Renard, que foi em 2018, tá? Já tinha a norma, praticamente a norma vigente já estava aí, né? E, da mesma forma, estando regular, ocorreu esse incêndio e propagou muito rápido. Consequência, não teve nenhum óbito, tá? Mas o incêndio deixou 2 feridos. Ele atingiu todo o edifício e necessitaram de 80 bombeiros, pô, deve ser o batalhão inteiro e mais os vizinhos, né? 80 bombeiros, 9 caminhões e 50 mil litros de água no combate, tá? Mais uma questão de números, né?
Eu não acho que seja necessário, como eu falei, ficar gravando assim cada detalhezinho de número. Porém, é bom a gente ver, tá? Teve alguma morte aqui? Não teve, né? Foram 2 feridos. A gente viu aqui antes, ó, detectaram um incêndio ali no pavimento térreo, provavelmente deu tempo ali de eles fugirem. Quem se feriu, talvez, foram os 2 aí que tentaram combater. Beleza, 2 feridos, mas necessitaram de 80 bombeiros, 9 caminhões e 50 mil litros de água nesse combate, tá? Do Hotel Renat, beleza? Passar para a próxima. A gente está descendo, né? Vejam que essas 2 situações aqui, do Hilton Paz de Almeida e do Hotel Renat, tiveram poucas mortes, né? Depois a gente vai falar de algumas mais antigas ali que teve um estrago bem maior, né? Com as normas um pouco mais antigas também. Galpão da Global Logística São Francisco do Sul, 2013, também aqui em Santa Catarina, né? Produtos perigosos. Pô, é uma questão que eu não tenho tanta familiaridade, não. Os senhores e as senhoras que estão estudando devem estar na marra, né? Também se atualizando, porque não tem outro caminho, né? Mas isso aqui é uma questão que a maioria talvez talvez estivesse na corporação quando aconteceu. Foi em 2013, tá? O que a gente recorda? Tinha um galpão lá que queimou alguma coisa, tiveram até que evacuar a cidade. Acho que a lembrança que todo mundo tem mais ou menos é essa, né? Algum produto químico lá, que eu não sei, mas agora vamos ter que lembrar, né? Pode ser que cobrem isso. Então vamos ver. Já vou explicar aí essa palhaçada aqui, tá? O que aconteceu nesse galpão? Aqui já começa com uma coisa que eu acho que deve estar até errada nesse material, tá? Parece meio absurdo aqui, mas até bom pra gente lembrar, né? Se vocês colocarem, a gente vai lembrar. 10 mil toneladas de fertilizantes não compartimentados. Porra, 10 mil toneladas. Eu acho e até dei uma pesquisada ali na internet para ver, eu acho que eles se equivocaram. Certo? Seria 10 toneladas ou 10 mil litros, uma coisa do tipo. 10 mil litros, 10 mil litros de água dá 10 toneladas, né? Mas não é... Deve ser alguma coisa nesse sentido. Erraram as medidas, mas se colocarem esse número absurdo, lembrem que é isso mesmo. 10 mil toneladas, é o que está na apostila. Tá? 10 mil toneladas de fertilizantes não compartimentados. Então imagine um espação, um galpãozão grandão com 10 mil toneladas de fertilizantes não compartimentados. Aquela carga de incêndio tudo junto ali, né? Não tinham divisões por paredes ou cômodos diferentes, né? Agora, por que esse capetinho aqui, né? Quais produtos perigosos? Claro que a gente não está tratando de produtos perigosos, mas falando desse incêndio, eles podem falar, o material combustível ali tinha óxido de tal coisa, tinha enxofre, o que tinha nesse incêndio, né? Então, uma forma aí de talvez memorizar, isso aqui é um demônio, tá? Então, o que tinha lá? Amônio. Parecido, né? Meio parecidinho. Se acharam sem graça, então dá só um Kzinho pra mim, ó. K. O que é o K? Potássio. Porra, bom pra caramba, né? Então, ó, o que tinha? Amônio e potássio. Porra, fechou, tá? Se tiver dúvida, claro, nitrato de amônio, fosfato de amônio, cloreto de potássio, tá? Demônio e potássio, tá? Lembra do Kzinho? Beleza? Mal pra caramba, né? Mas não vou esquecer, né? Legal? Beleza? Então, só um K, porque não foi muito engraçado, né? Entendeu? Potássio, beleza? Mas é importante, de repente, no incêndio do galpão tinha, sei lá, algum material químico aí, tinha cloreto de sódio, não, é alguma coisa com potássio ou com amônio, beleza? Na dúvida já sabem o que é. Que bosta. Beleza. Falhas do sistema preventivo. O que tá? Só para reforçar, né? Nitrato de amônio, difosfato de amônio e cloreto de potássio. Tem lugares que, se for procurar notícia, eles falam só em nitrato de amônio. Sinceramente, nem sei tanto qual que é essa diferença de nitrato de fosfato de amônio. Nem falo em cloreto de potássio em alguns lugares, mas aqui tem. Nitrato de fosfato de amônio e cloreto de potássio. Beleza. O que tinha de falha no sistema preventivo ali nessa situação em São Francisco? E nesse caso não tinha projeto preventivo ou vistoria realizada, não tinha nada. Tá? Isso aqui aconteceu também antes ali do poder de polícia, foi em 2013, mas foi em maio, se não me engano. Foi no começo, a questão lá da lei 16157, que é do poder de polícia, foi em novembro de 2013, então foi depois. Não tinha sistemas preventivos nenhum, era só um galpãozão que jogaram um produto ali, talvez para depois levar para o porto, alguma coisa do tipo. Não tem norma de segurança contra incêndio também para produtos perigosos, né? Isso aí não tem, até hoje não tem. Depois a gente vai ver que eles estão elaborando, tá? Tanto a parte de elétrica de baixa tensão,
No material está dizendo que eles estão elaborando, apesar que já publicaram, mas estão elaborando. E a parte de produtos perigosos também ainda não tem nada sobre isso, né? Claro que não é que não tenha que ter alguma medida, né? É responsabilidade deles, né? O pessoal do galpão devia conhecer os riscos e já gerenciar. Não é só porque o bombeiro exige ou não, né? Quais consequências também? Ainda, alguma morte? Não, teve nenhum óbito, né? A amônia parece que se tivesse atingido ali e atingiu algumas pessoas, ela gera mais essa irritação na mucosa, nos olhos e tal, mas não chegou a causar nenhum óbito, tá? E foi um incêndio que foi complicado porque até que eles descobrissem o que era de material, tinham que descobrir, né? Eles estão estudando produtos perigosos, eles tinham que saber que material que era para ver se podia jogar água ou não. De repente a água podia reagir de uma forma... Então eles demoraram um pouco para poder iniciar e aí quando descobriram, não, aí não dá com água mesmo, aí jogaram água e puderam... Mas antes disso, acabou afetando diretamente 10 mil pessoas que tiveram que evacuar ali parte da cidade durante 60 horas. Então imagina aquela fumaça queimando 60 horas, notícia, pressão gigante, né? Sendo necessária a evacuação dos habitantes de parte da cidade. Foram hospitalizadas 269 pessoas, então, 269 pessoas hospitalizadas, com algum desses sintomas aí de tosse, de irritação, né? Por causa dessa amônia, desse demônio, tá? Foi necessário montar uma grande logística para a retirada de pessoas, com diversos órgãos também que ajudaram, né? E esse combate de inundação por água. Aí foi o Bombeiro, o Exército, Petrobras, Prefeitura, Defesa Civil, entre outros órgãos. Eles não falam aqui, mas utilizaram uma grande quantidade de água, precisou de muito reforço para poder inundar realmente aquele galpão gigantesco. Tá? Essa situação aqui, ó. Então olha só, aqui o vento parece que está jogando para fora da cidade, né? Mas em 60 horas deve ter mudado algumas vezes o vento, né? Jogado aqui para o meio da cidade, então teve-se que evacuar ali uma boa parte. Beleza? Boate Kiss, pô, aqui não precisaria nem estar falando muita coisa, né? Boate Kiss, todo mundo que seja civil ou militar já ouviu falar bastante da história, principalmente militar aí já deve ter ido um pouco mais a fundo para bombeiro, né? Ido mais a fundo para entender o que aconteceu ali. É uma questão importantíssima nesse nosso conteúdo, tá no meio da historinha, como eu falei ali, quem for fazer, a banca que for fazer, o senhorzinho lá, dono da empresa, vai chegar para a filha dele e vai falar, ó, filha, pega aqui e faz uma questãozinha pro pai. Ela vai lá, e é mais ou menos assim, né? Aí ela vai lá, vai pegar e vai ver, pô, que tá legal, colorido, Boate Kiss, eu ouvi falar, tá, boate, legal. É um negócio que é bem apelativo, né? Teve bastante repercussão. Então nessa imagem aqui, o que a gente vê? A gente vê a Boate Kiss, né? Essa fachada para frente, né? Ela não é um prédiozinho no meio de um terreno com saídas lá atrás, laterais, não. Tem só essa saída frontal aqui dela, está quebrado, aqui parece que quebraram, né? Durante a ocorrência, talvez para tirar os gases, tirar as pessoas de lá. Você não precisa nem falar que todo mundo viu exaustivamente. Essa aqui no cantinho aqui é uma imagem de antes do incidente, não do dia, tá? Eram umas festas que faziam lá, então eles usavam bastante pirotecnia, estão usando uma labareda de alguma coisa ali, com algum gás. Mas a situação mesmo que ocorreu, na verdade, foi... Isso aqui aí já é uma cena do local mesmo, né? No show da banda tinha aquele... Chuva de prata, acho que é o nome, né? Uma pirotecnia em ambiente fechado, que não é permitido, né? Pela N01, pela lei também, né? E combinado com um material de acabamento que era altamente combustível e que produz gás tóxico, né? Aquela espuminha que a gente tem, aquela espuminha que parece uma caixinha de ovo, né? Que era utilizada nesse forro, então foi rapidamente, olha só, o princípiozinho de incêndio, essa cena aqui, ó. A gente vê aqui, esse aqui que ele está segurando era um extintor. Alguém da banda ali pegou o extintor, imagina se o extintor tivesse operativo, ou se ele soubesse operar, porque aí tem uma certa polêmica nesse sentido, né? Pô, apagava aqui rapidamente o estrago que ele iria evitar, né? Já ouvi diversas versões sobre isso aqui, que o sistema... A oficial é que o sistema não funcionou, né? Que não estava funcionando. Mas já ouvi também que o cara não teve ali não tinha conhecimento de tirar o pininho para apertar, tanto que parece que na perícia até encontraram ali o extintor com o pininho todo retorcido, porque não ia, né? E no nervoso na hora ele largou e pulou do palco e saiu correndo. Tá? Então foi uma situação bem triste, bem complicada, mas que poderia sim ter sido evitada. Mas de certa forma teve um resultado, no fim das contas, não dá para dizer positivo, porque tem todo aquele balanço negativo, mas foi favorável essa questão de mudança de legislação a nível nacional, né?
No Estado, mais propriamente, é que é a Lei 16157 a lei 195, e o Decreto 1957, que regulamenta essa lei, né, do poder de polícia. A partir daí, 2013, não é por acaso que mudaram um monte de IN nossa, né? Agora que estão revisando algumas coisas. Mas a gente está trabalhando em cima daquelas INs que foram oriundas dessa mudança aqui, né? Beleza?